Meus irmãos, que a paz de Jesus, o divino amigo, o mestre de nossas almas, esteja com todos nós, não somente hoje, mas durante toda a nossa existência terrena e as vindouras que teremos no aprendizado evolutivo necessário para alcançarmos um dia a perfeição. Todos nós, espíritos, fomos um dia criados por Deus, nosso Pai, simples e ignorantes. Fomos criados dentro da simplicidade necessária e da ignorância, que é a ausência do conhecimento, para que pudéssemos, a partir deste momento da criação, com o nosso livre arbítrio, avançarmos. Esse avançar, esse suceder de vidas, é a necessidade imperiosa de todos nós. Quando fomos criados, o princípio inteligente que éramos, passar anteriormente pelos 3 reinos da natureza. Primeiro, o reino mineral, onde através do aglutinar das moléculas, do aproximar das estruturas químicas, nós aprendemos a atração, aprendemos a nos unir uns aos outros, buscando, afeiçoando-nos, para que na etapa em que formos espíritos, tenhamos a condição de sermos atraídos um para o outro e assim juntos avançarmos. Quando, como espírito, na formação do princípio inteligente, estagiamos no reino vegetal, nós aprendemos a sensação. Aquela sensação que o girassol, a flor, ao ser tocada pelos raios solares, ela procura se movimentar em direção ao astro-rei, movendo-se de acordo com a sensibilidade que ela recebe. Essa sensibilidade que determinadas plantas, a um leve toque, se fecham num processo de defesa, é a mesma sensibilidade que nós hoje temos quando passamos a mão sobre a superfície corporal que nos serve de instrumento de trabalho na terra. Sentimos, temos a nitidez de que algo nos toca, e na medida em que vamos tocando os objetos, a superfície das nossas mãos nos transmite, através de um sistema nervoso, toda a impressão, toda essa sensação que nós ganhamos quando, como princípios inteligentes, estagiamos no reino vegetal. Finalmente, vamos ao reino animal. E no reino animal, nós vamos aprender a forma instintiva, o instinto na sua pureza. Aprendemos inicialmente o instinto da maternidade, através de uma procriação, quando em diferentes formas animais vamos gerando outros animais, aprendemos a guardar, a manter um instinto de mantê-los como filhos juntos de nós. A leoa, quando vai ter a sua prole, ela cria a sua área de domínio. E naquela área de domínio, ela não permite que outro animal chegue para ali se alojar. E na execução desta área de domínio, ela cria fisicamente uma forma de definição, uma postura para que os outros animais percebam que aquela área geográfica é a sua área de domínio. Então a leoa, na proximidade da procriação, ela vai urinar em vários pontos desse domínio, para que através do odor outros animais percebam que aquela região está sendo agora o domínio de um outro animal que gerou ou que gerará e dará continuidade à vida. É o instinto da maternidade. É o mesmo instinto
que uma mãe terá de domínio quando ela pega a criança no colo, coloca-lhe o seio à boca para alimentar a criança. É a mesma forma para dizer àquela criança, aquele espírito recém-nato, num corpo ainda inoperante, num corpo indefeso, que aquele sugar, aquele colocar do lábio na área do mamilo corresponde ao alimentar. E a partir daí a criança vive a fase chamada oral. Mas nós também aprendemos como animais a um outro instinto, chamado instinto de conservação. Eu estou falando com vocês, e se eu estivesse numa área superior, mais alta em relação a vocês, eu saberia me colocar olhando apenas para vocês e saberia exatamente o momento do equilíbrio, o momento em que eu tenho que me conservar na posição erecta e dominar o meu corpo para que eu não caia, para que eu não sofra acidente. Esse instinto de conservação se deve ao fato de inúmeras outras vidas na fase do reino animal termos vivido formas de animais onde em beiradas de precipícios nós sofremos quedas e perecemos. É um cavalo que vem numa velocidade gigantesca e que não é capaz de parar, porque ele está começando a aprender o instinto de conservação no momento em que ele chega na borda do precipício. Então ele se projeta. Esse princípio espiritual que ali está, naquele corpo de um animal, aprende a conservar-se. E numa próxima etapa ele vai se bloquear e não se projetará naquele vale e não perecerá. Nós aprendemos o instinto de conservação. E saímos desse terceiro estágio de reino para entrarmos no quarto estágio, no reino máximo, que é o chamado reino hominal. Nesse momento seremos homens. Seremos homens porque somos espíritos. Mas para sermos espíritos, para deixarmos de ser princípio inteligente ou princípio espiritual e chegarmos a ser espírito, temos que ter uma série de aquisições. A primeira delas, a primeira aquisição necessária é exatamente o discernimento. Eu vou saber decidir o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E cada um de nós tem o discernimento apropriado. Cada um de nós será capaz de saber definir o que é bom do que é mal para si, independente do outro que está ao seu lado. Na medida que eu tenho discernimento, eu associo o segundo dado, que é a escolha. Eu tenho discernimento, eu tenho direito da escolha. Eu vou escolher aquilo que eu quero, que ninguém poderá escolher por mim. Eu vou escolher a partir do discernimento o que me serve para mim evoluir e o que não serve para mim evoluir. E na medida que eu tenha esta etapa de discernimento, de escolha, eu começo a ter também a minha liberdade. Porque a minha liberdade, ela vai até o limite da liberdade do outrem. Eu não vou poder entrar na liberdade do meu próximo. Esse limite da liberdade eu aprendo na minha escolha, eu aprendo no meu discernimento. Com isso eu crio a responsabilidade. Cada ato que eu escolha, cada atitude que eu venha a ter, eu tenho responsabilidade diante dela. Por mais simples que ela possa me parecer, eu responderei por esta atitude até o momento em que eu tenha o completo desligar desta atitude, se ela em mim está gerando algo negativo. Ora, se eu tenho a responsabilidade, eu tenho as tendências para me levar à execução de uma responsabilidade correta. Como Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, nos diz:
há necessidade absoluta de, no trânsito de princípio inteligente para espírito, que haja tendência inata ao bem. Nós não temos tendência ao mal, nós temos a tendência inata ao bem. O mal será a ausência do bem. No momento em que eu não faça o bem, eu estarei executando o mal. Se eu estou executando o mal, eu terei responsabilidades. Eu terei a minha liberdade tolhida. Eu vou ter que responder por este ato. Consequentemente, diante deste momento que estou vivendo de trânsito, eu crio a minha consciência. E ela é que vai dizer para mim realmente o que eu tenho e o que eu não tenho. E ao somarmos num cadinho de experiências, tudo que falamos, discernimento, escolha, liberdade, responsabilidade, tendência ao bem, consciência, nós conceituamos numa palavra única: livre-arbítrio. É a livre escolha. Eu vou escolher. Mas ainda não sou espírito, mesmo com o livre-arbítrio, porque me falta o último ponto, que é a razão. Quando eu tenho a razão, eu tenho todas as características definidas. E a partir daí, através do meu livre-arbítrio, eu vou começar a ter as minhas vidas. Eu, espírito, criado por Deus, simples e ignorante, vou começar a caminhar pelos meus próprios pés. Na minha primeira vida, nos primeiros momentos, eu sempre terei diante de mim, como em todas as outras etapas da jornada, duas situações. Uma que se volta para mim, para o bem, outra que se volta para o mal. E na hora que eu escolho, se eu escolher o bem, eu estou somando qualidades positivas. Se eu escolho o mal, eu estou criando em mim, no meu componente espiritual, responsabilidades a saldar. Não numa vida apenas, mas em várias vidas. Se eu, espírito, criado por Deus, simples e ignorantes, todos o fomos, em todos os planetas, naquele momento que começamos, escolhemos o bem e seguimos sempre em linha reta na escolha do bem, somos os chamados espíritos de ascensão em linha reta, que nós só conhecemos um na face da terra, que veio à terra, que é o governador da própria terra, que foi Jesus. Jesus é o espírito criado por Deus, simples e ignorante, e que sempre caminhou em linha reta. Mas e nós outros aqui presentes? E nós que aqui estamos? E nós que habitamos o planeta Terra hoje, sem exceção, encarnados e desencarnados? Nós começamos a trilhar escolhendo muito mais o lado do erro do que o lado do acerto. E fomos criando em nós, no nosso corpo espiritual, ou perispírito na denominação de Allan Kardec, lesões, marcas, verdadeiras manchas, que fazem com que eu tenha lembrança dos delitos que eu cometi. E que, consequentemente, eu terei que retornar a um corpo físico após um desencarne, para ter experiências, para eu passar por oportunidades evolutivas e vencer aqueles obstáculos. Portanto, estas manchas, estas marcas, que brilhantemente André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, mais tarde a obra complementar de Manuel Filomeno de Miranda, coloca-nos como as predisposições mórbidas, isto é, as condições que nós vamos ter em vidas no momento atual, de termos doenças que são oportunidades da dor se fazer em nós,
do sofrimento se manifestar em nós, para que nós saudemos o delito do passado. Essas predisposições mórbidas estão em nós, nas mais variadas áreas corporais, dependendo do mau uso que fizemos daquela área perispirítica. E temos que retornar, temos que ter o corpo como expressão para a nossa manifestação. Avançamos sim nas diversas vidas, delituando, mas uma área perispirítica traz em gênese em nós predisposições mórbidas. Em todos nós, sem exceção, a área da sexualidade, a área genésica. Não há um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, relacionados à Terra, que não tenham delitos na área da sexualidade. Está lá no livro Vida e Sexo de Emmanuel. E ele então nos afirma que duas formas espirituais de manifestação na Terra terão uma não manifestação da área da sexualidade anormal, ou ela estará abafada. No primeiro caso, são espíritos que já evoluíram, que já avançaram, que já se desfizeram das suas predisposições mórbidas na área da sexualidade, que reencarnam na Terra para impulsionar gigantesco número de espíritos que estão ainda engastados, presos no erro ou nos erros do passado. São espíritos missionários que nós não preenchemos os dedos das nossas mãos ou de uma nossa mão no momento evolutivo do planeta. Nós não temos, por mais que nós procuremos, porque todos eles possuem áreas de lutas, de conflitos, de reformas na sexualidade dominante. O segundo padrão de espíritos são aqueles que delituaram contra Deus, mas na máxima potência do delito, que foi o próprio suicídio levado pela sexualidade desvairada. E esses companheiros retornam ao corpo, vêm ao corpo e sofrem um embotamento na mente, para que tenham no corpo perfeito, durante o desdobramento pelo sono, o olhar e ver que o corpo perfeito não lhe responde às necessidades daquele momento evolutivo. São os idiotas, onde a loucura predomina e impossibilita o eclodir da sexualidade. Somente esses dois padrões de espíritos não trazem a predisposição mórbida na área da sexualidade. Todos nós o trazemos. E aí Deus, na sua misericórdia para conosco, observando que nós não nos esforçamos, que nós não somos levados ainda pelo amor, no redemoinho da nossa vida, que precisamos sim da dor, para que ela, a benfeitora maior, nos leve para esse avançar. Ele nos dá, Deus, nosso Pai, a maior dádiva de todos os tempos, a chamada síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, doença kármica, cuja predisposição mórbida está em gênese em todos nós, e que eclodirá diante da nossa necessidade evolutiva. No momento em que nós não nos esforçarmos para melhorar, no momento em que este planeta, conforme foi colocado na prece inicial, que está num planeta de provas e expiações, tentando passar para um planeta de regeneração, em que Deus, nosso Pai, que é justiça, que é bondade,
que permite que todos os espíritos relacionados à Terra reencarnem para experiências redentoras, transformistas, onde eles se modifiquem no comportamento moral. Ele permite que esse planeta comece esta passagem. E se nós não fomos pelo amor até hoje, há 2000 anos esse amor foi nos mostrado, foi nos evidenciado, para que nós o aplicássemos no dia a dia. Ele nos dá a bênção da dor através da AIDS. E a AIDS não é doença, e a AIDS não mata. Porque a AIDS é uma síndrome, é um conjunto de sinais e de sintomas que vão afirmar para mim que o corpo que me serve de instrumento não me responde às necessidades. Ele está em colapso. E se ele está em colapso, ele irá falir. E, consequentemente, o meu desencarne ocorrerá. Mas quem é que causa esse colapso adquirido que nós vamos ter? É exatamente um vírus, um micro-organismo que invade o meu corpo por 3 padrões de transmissão. O padrão de transmissão sexual, porque todos nós temos o delito na área da sexualidade. O padrão de transmissão sanguínea, sangue a sangue, um sangue contaminado que vai a outro indivíduo que não está contaminado. E finalmente, o padrão de transmissão chamado perinatal, que é uma mulher que é soro positiva para o vírus da AIDS, passa o vírus para o filho que ela está gerando. E ele adquire o vírus, não hereditariamente, mas lentamente. E vamos então avaliar a cada uma dessa transmissão na visão que a doutrina espírita nos oferece. Quando nós olhamos a transmissão sexual, já nos foi dito que somos espíritos em débitos com a área da sexualidade, que aqui estamos reunidos para saudar. Portanto, não é discriminando as formas do contágio, porque não é mais hoje a AIDS um padrão de transmissão sexual entre aqueles desviados da sexualidade. Ela hoje está no Brasil, como em todos os países do mundo, atingindo mais e mais aqueles que têm o comportamento chamado heterossexual. O relacionamento entre um homem e uma mulher. Ela cresce nesse meio. Enquanto que nos desvios da sexualidade, que é a homossexualidade e a bissexualidade, ela está tendendo a diminuir. Isso porque aquelas criaturas ouviram e se esforçam para uma reforma, enquanto que os outros não se preocupam e se deixam levar. Quando nós olhamos para o padrão de transmissão sanguínea, onde eu tenho 3 formas características. A primeira delas são aquelas criaturas como nós, que vivemos bem, que estamos lutando. Às vezes participamos de uma filosofia religiosa, quer espírita, protestante, católica, executamos um trabalho de caridade, mas não sabemos do ontem, não sabemos quem fomos, não sabemos o grau da nossa responsabilidade. E sofremos um acidente automobilístico, um acidente de moto, ou mesmo um acidente dentro da nossa estrutura familiar. Somos levados a um hospital, somos obrigados a uma transfusão sanguínea. E ali, naquela transfusão sanguínea, por necessidade de minha sobrevivência, eu posso receber o vírus da AIDS. Eu posso receber, e eu tendo a predisposição mórbida, eu desenvolverei um quadro clínico de AIDS. Numa segunda característica, corresponde aos chamados hemofílicos, que são aqueles companheiros nossos que nasceram já com lesões corporais hereditárias, kármicas, evidenciando-nos espíritos rebeldes de outras vidas, que não conseguiram vencer-se e que aqui estão em luta para, através da dor de uma doença, possam começar ao equilíbrio, mas são revoltados, não aceitam e necessitam dos derivados do sangue, necessitam de receber os derivados do sangue. E no momento desse,
se contaminam com o vírus da AIDS. 83% dos hemofílicos do estado do Rio estão contaminados com o vírus da AIDS. Desenvolverão a própria AIDS. E a terceira forma, que é aquela que nos preocupa mais, que deixamos Niterói a 4 horas de distância para virmos até aqui falar, porque esta é a necessidade maior, porque sabemos o grau de comprometimento que essa cidade tem, que Itaocara, que tão perto tem, que também Pádua, tão perto daqui também tem, como também as outras cidades do outro lado, que correspondem aos chamados usuários de drogas. Cresce assustadoramente entre os usuários de drogas a AIDS. No momento em que se inocula uma droga e que se troca a seringa e aquela agulha e que ela passa de indivíduo para indivíduo, se um deles está contaminado, ela correrá e levará para todos o vírus. O crescimento da AIDS neste padrão é geométrico, é assustador e não escolhe se é homem ou se é mulher, se é jovem ou se é velho, e muito menos não está escolhendo hoje nem entre as crianças, porque nós temos crianças de 9, 10 e 12 anos contaminadas com o vírus da AIDS pela utilização de drogas endovenosas. Ah, mas aqui não tem tantas drogas endovenosas. São mais as drogas ditas inocentes, mas são elas, as drogas inocentes, também responsáveis pela AIDS. Porque no momento em que se usa uma droga mais simplória, que é usada através do ato de fumar uma estrutura onde eu tenho a droga ali no meio, eu vou ter um pensamento desestruturado. Eu vou viver alguns momentos da minha vida totalmente desconectado com o ambiente que me cerca. E é nesse momento de desequilíbrio mental que eu vou encontrar diante de mim uma oportunidade de um sexo. E eu vou esquecer que a AIDS também se transmite pelo sexo. E aí eu me contamino. O crescimento continua da mesma forma. Da mesma forma, se essa dependência química é oral, ou se ela é aspirativa, ou se ela é injetável. Por isso nós preferimos hoje chamar apenas dos usuários de drogas ou os dependentes químicos como um dos fatores de maior crescimento da AIDS. Compreendemos também, na visão da doutrina espírita, que esses que procuram as drogas, menores, médias ou maiores, são espíritos que já estavam anteriormente nas regiões trevosas, respirando aquele ar pestilencial, substâncias tóxicas, séculos nas furnas, respirando, e que vêm pela misericórdia de Deus para a oportunidade de uma reencarnação. Que durante o período em que o espírito está mais solto do corpo, durante a infância, eles não conseguem se desprender totalmente, mas estão envolvidos pelo clima do plano espiritual, porque facilmente saem do corpo e procuram a região onde eles estavam acostumados. É o que Manuel Filomeno de Miranda nos traduz como automatismo do psiquismo. Eu estou tão habituado que imediatamente eu saio do meu corpo e vou buscar. Quando esses espíritos encarnados se aproximam da fixação ao corpo, que é o momento da adolescência, eles começam a sentir que não podem mais sair do corpo. A prisão está sendo fechada e eles precisam de respirar aqueles ares pestilenciais. E começa pelo temor, pela raiva, pela grande quantidade de cargas do passado em relação à família. Começam os desentendimentos familiares e eles fogem da polícia da educação e procuram lá no mundo a forma como encharcar com os fluidos deletérios que já tiveram na anterioridade.
e se não conseguem se esforçar para se desvencilhar e deixar de lado, a AIDS vem como a dádiva de Deus, para que eles respeitem e amem a vida e possam ter uma outra oportunidade mais tarde reencarnatória. Quando olhamos o terceiro padrão de transmissão da AIDS, a chamada perinatal, crianças que nascem com o vírus da AIDS, porque o receberam das mães. Como nós justificamos para a sociedade? Como vamos dizer para uma mãe, para um pai, para avós, que aquela criança está nascendo com o vírus da AIDS, que desenvolverá AIDS em média com 2 a 3 anos de idade e que irá, evidentemente, desencarnar de AIDS? Justificar somente a doutrina espírita, porque nos mostra que é um espírito altamente devedor, um suicida de outra vida e que tem necessidade de reencarnar, ficar um período de tempo muito curto num corpo físico para respeitar o corpo que em outra vida ele soube destruir. É a dádiva de Deus mais uma vez, uma reencarnação num corpo perfeito, porque o perispírito, o chamado corpo espiritual por Paulo, lesado que foi durante o ato do suicídio, desintegrou a estrutura, se desestruturou na forma física, precisa de um corpo perfeito para retomar a posição, a forma original humana. E mais tarde, então, após o desencarne, ele retornará na condição expiatória, num corpo imperfeito, trazendo pela predisposição mórbida a lesão naquele local em que ele deletou. É a justiça de Deus. Somos nós os arquitetos, somos nós os construtores das nossas vidas, dos nossos destinos. E a AIDS aí está. Não para que eu tenha medo dela, não para que nós tenhamos preconceito por aqueles que a possuem, ou vamos estigmatizá-los, separando-os da sociedade. O perigo para eles é a nossa presença, porque nós é que poderemos levar germes infecciosos que venham promover neles realmente uma situação dolorosa, uma infecção oportunista ou mesmo um câncer. Em nós, eles nada nos causarão, nada colocarão em nós, porque nós só poderemos ter AIDS pelos 3 padrões citados de transmissão. Nós temos, como espíritas cristãos que somos, a responsabilidade maior de auxiliá-los, de compreendê-los, de amá-los, não dando a eles um caráter de que vamos dar uma cura para o corpo físico, mas sim que vamos dar a eles a cura real, a cura do espírito. Vamos mostrar a esse espírito que ele está saldando os seus débitos do passado, que está se vencendo para ter oportunidades maiores no futuro. Nós somos capazes nesse momento de avançarmos no tempo e tentar procurar lá no passado um momento da vida histórica do mundo, próximo ao ano de 60 depois do Cristo. Vamos entrar em Roma, que está em festa. Todos procuram o circo máximo. A cidade está num clima de euforia, porque aquela tarde será inesquecível para todos. Um magote de cristãos será levado ao circo para servir de alimentos às feras. Os leões recém-chegados da África terão a oportunidade de nos mostrar a ferocidade, se alimentando daqueles cristãos. Entre eles, inúmeras mulheres e inúmeros homens, mas também teremos crianças. E o prazer que nós teremos sentados naquele público, gritando efusivamente, desejando que as trevas possam se fazer sobre nós
e que as feras possam levar à morte a todos de uma forma que nos agrade. Nesta tarde, se nós deixarmos o circo máximo e procurarmos entre os palácios, vamos encontrar duas mulheres conversando. Uma delas volta-se para a outra, que é jovem e bela. Mas, minha cara, diz aquela senhora, como é possível? Eu não entendo como o seu povo é tão submisso. São levados às feras e se deixam levar. E lá quando chegam, quantas vezes eu já presenciei, eles cantam numa alegria estonteante. As feras levantam pás, destroem os corpos com uma facilidade muito grande. E eles estão em felicidade. Eu não compreendo como se deixam levar pelas palavras do crucificado. Um homem que não foi capaz, ele próprio, de vencer a morte. Que não foi capaz de descer daquela cruz, o símbolo mais desprezível que nós temos. Ele que foi levado ao Gólgota de Jerusalém, submisso, um cordeiro para ser sacrificado. Os nossos deuses riram naquela tarde. E no entanto, vocês, judeus, continuam verenciando a ele, amando. Eu não entendo como você, Miriam, pode ser judia. Como você, com o seu dom maravilhoso da música, como você pode ser judia? Só pode ser porque os nossos deuses a protegem. E ela então responde: ah, minha senhora, de forma nenhuma se deve aos deuses que a senhora tanto fala. Eu também o conheci. Eu desejava ardentemente um dia estar diante dele. A jovem senhora Patrícia Romana, olhando-a, a pergunta: como é possível? É estranho que você também me diga isso, que teve vontade de conhecê-lo. Não, senhora, não só tive vontade, como eu o conheci. Eu fui levada até ele. Não é possível. Dizem que ele era um taumaturgo, que ele curava todos os aleijões, que ele foi capaz de afastar os demônios que estavam subjugando aqueles que o procuravam. Disseram-me também que ele curara os coxos. Não é possível, cara Miriam, que você tenha estado diante dele e não tenha conseguido a cura. Você que é paralítica. Sim, senhora, eu sou paralítica. E eu desejava ardentemente estar com ele, implorar a ele a cura das minhas pernas. Porque se eu tenho a doce voz melodiosa como os pássaros, se eu tivesse o dom das minhas pernas, se eu pudesse me locomover, eu cantaria hinos de louvor a Jesus em todos os lugares em que eu estivesse. Esta foi, Senhora, a proposta que eu fiz a Jesus. Eu iria a todos os locais falar de Jesus, cantar por Jesus. E, Senhora, ele, no entanto, olhou nos meus olhos e perguntou-me: Miriam, queres a cura? Senhora, a minha alma estava em festa, o meu coração palpitava como se fosse sair pela boca, era a felicidade tomando conta de mim. Ele, Jesus, perguntava-me se eu queria a cura. Sim, eu quero a cura, eu desejo a cura, eu desejo me ver livre da minha doença,
das dores atrozes que eu sinto. E ele então me respondeu: vá em paz, filha, porque a cura você conseguirá. E senhora, a minha alegria era imensa. Mas quando eu fui tentar levantar do catre que me servia de transporte, eu vi que as minhas pernas não me obedeciam. Eu não tive a cura, senhora. E eu tive um estontear dentro de mim, porque tantos que ali estavam antes de mim, diante dele, conseguiram a cura. Bartimeu conseguiu se mover com as pernas coxas que possuía. Recuperou-se totalmente. Natanael recuperou a visão, senhora. E eu que o amava, eu que já ouvira tanto falar dele, eu que já cantei os hinos de louvores para ele, no entanto, não tive a cura. Retornei para o meu lar, levada no catre, pedi para ser colocada à janela, e chorei como nunca antes chorara. Amaldiçoava a mim mesma por tudo o que eu passara, por aquele esforço gigantesco de ser transportada pelos braços de amigos, de ser levada diante dele, e ele não me curara. Mas, senhora, nada como o tempo, e somente o tempo para nos explicar. Eu na janela não mais cantava. Todos passavam sob a minha janela, implorando com os olhos que eu usasse a minha voz para o dia cantar em paz. Mas eu me fechava dentro de mim. Até que um momento, eu olhando para o outro lado da rua, vi Bartimeu, de novo coxo. Observei que Natanael estava novamente cego. E aí, senhora, eu comecei a compreender que a verdadeira cura, a cura real, não é deste corpo que me serve hoje de instrumento, mas é a cura da minha alma, para que eu possa cantar hinos de louvor, soletrando a palavra amor, para que eu possa dizer dos feitos de Jesus, mostrando que se tratam de raios de luz, para que eu possa, enfim, senhora, viver cantando, amando e cedendo sempre, para que um dia eu desperte nos braços dele. Esta é a cura real, que mais uma vez Jesus pede a cada um de nós, que levemos aos companheiros aidéticos, para que possamos estar com eles lado a lado, amparando-os, abençoando-os e dando a cada um a oportunidade de avançar. Todos nós, sem exceção, poderemos ser os tarefeiros do Cristo, esses instrumentos menores e rudimentares, para trazer o amor, porque Ele, Jesus, nos disse que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. Ele nos deu o exemplo e Ele nos convida para que nós não tenhamos preconceitos, para que sejamos cristãos verdadeiramente, que possamos olhar àquele que nos necessita de nós, não nos importando se ele traz o vício do uso da droga, não nos importando se ele traz o delito da área sexual, se ele está em um desvio de sexualidade, não nos importa, porque ele nos disse: eu sou o bom pastor, eu recebi do meu pai as ovelhas, e se eu tenho 100 ovelhas e uma delas se perde, eu colocarei 99 no redil, e irei em busca da ovelha desgarrada. Somos nós as ovelhas desgarradas, como são também os nossos companheiros com AIDS, os usuários de drogas, os desviados do sexo. São ovelhas desgarradas
que o Cristo convida para o rebanho e que nós tenhamos essa oportunidade de servir hoje e sempre, e que Ele, o Mestre maior das nossas vidas, nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça no íntimo, para que possamos dizer a Ele sempre: estamos prontos, Jesus, para te servir. Muito obrigado, muita paz.